sucesso do Botafogo, será que a gente pode dizer que o time finalmente é candidato ao título brasileiro? Ou será que as pessoas vão continuar dizendo que o Botafogo é um elefante em cima da árvore, que é um surto passageiro, que não vai durar muito tempo? Enfim, acho que a gente precisa abordar isso nesse vídeo, por quê? Porque quando um time ele chega a uma sequência de 10 vitórias em 12 jogos, mais de 80% de aproveitamento, acho que a gente precisa dar um ponto de atenção aqui, tá bom? E abrindo uma diferença considerável pro Palmeiras, tá bom? O Palmeiras que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, acho que a gente precisa falar aqui nesse vídeo. A gente precisa lembrar que antes disso tudo acontecer, todo esse sucesso, o Botafogo ele subiu para a primeira divisão em 2022, né? Ele ganha o Campeonato Brasileiro de 2021, festa da torcida, etc e tal. E pouco tempo depois ele é adquirido como SAF, né? O Botafogo ele estava praticamente quebrado, as pessoas não viam mais futuro no Botafogo. Lembra quando o Botafogo caiu? Quando o Botafogo caiu, a dívida era absurda, a receita muito baixa. E muito se cogitava sobre o fim do Botafogo, essas eram as manchetes. Até que veio o John Textor, adquiriu a SAF do Botafogo, se eu não me engano foi por 40%, o primeiro aporte. E aí começa-se todo o projeto. E naquele início ainda de SAF, era aquela onda de SAF, do Cruzeiro sendo adquirido, do Vasco também sendo adquirido, e você tinha um modelo pela qual gerava curiosidade no torcedor, e às vezes até uma euforia que não condizia com a realidade, como por exemplo, nossa, agora nós vamos adquirir uma SAF e nós vamos ter sucesso repentino, sendo que isso não é verdade, né? É só no longo prazo que isso pode acontecer. A SAF é só um meio para você equalizar as dívidas e trilhar um caminho de sucesso. Não significa que isso vai acontecer no curto prazo, né? Isso vai acontecer de fato no longo prazo que você vai correr. Então, adquire-se a SAF em 2022 e aí você tem a vinda do Luiz Castro, principalmente muito por conta da onda de técnicos estrangeiros que atinge o nosso país. Então, o Luiz Castro, muito experiente, tá bom? É um dos ídolos, inclusive, do Abel Ferreira. Vem para o Botafogo com a missão de reconstruir esse time, mas o Textor ele deixa muito bem claro. Nosso time não é para ser campeão de curto prazo. Ele deixa isso muito bem claro para o torcedor. O processo de construção do Botafogo não foi com promessas absurdas, como a 777 faz no Vasco, por exemplo. Falando que, olha, essa é a última vez que o Flamengo vai nos enfrentar com uma diferença muito grande, etc e tal. Então o Textor ele sempre foi muito claro naquilo que ele quis dizer. E isso é um ponto legal para ele, porque ele sempre foi transparente. Porém, o Botafogo no Campeonato Brasileiro, ele termina na 11ª posição, tá bom? Ele tem um desempenho ali de 15 vitórias, 8 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 46%. Ele termina na 11ª posição. O torcedor ele não fica tão contente assim, ele fica mais aliviado por ter escapado do rebaixamento. Então já era, principalmente ali no início, um sinal de que o Botafogo, pelo menos força para se manter na primeira divisão, ele já tinha. E aí vem o Campeonato Carioca de 2023. A eliminação do Carioca aí sim foi bizarra, tá bom? Em 5º lugar, não conseguindo se classificar ali para a fase final, teve que disputar a Copa Rio, frustrou o torcedor e foi campeão da Taça Rio. Então, tanto que até teve aquela comemoração, não comemoração no caso, né? Que o Botafogo simplesmente só pegou o troféu e foi embora, como uma forma de, olha, a gente podia mais. Esse era o recado que podia ser dado. E aí, você vem para o Campeonato Brasileiro de 2023. Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo já é primeiro lugar, 10 vitórias e 2 derrotas, mais de 80% de aproveitamento. Colocando 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, 7 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Isso aqui a gente pode decretar como um surto passageiro? Não pode decretar como um surto passageiro. Por quê? Porque o Botafogo, por exemplo, ele bateu o São Paulo, ele já bateu o Palmeiras, já bateu o Flamengo, entendeu? Vai ter um confronto direto agora contra o Vasco, que não tá bem, então a chance do Botafogo disparar ainda mais. E vale ressaltar que o Botafogo ele já pegou o Flamengo e o Palmeiras fora de casa. E ele ganhou dos dois fora de casa. Agora ele vai enfrentar no Engenhão, no caso do Newton Santos. Então, o Botafogo ele tem tudo para conseguir fazer uma manutenção dos seus resultados. Para mim, ele entra
agora definitivamente, depois dessa vitória no confronto direto contra o Palmeiras, a ser um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, a gente precisa olhar, e o Botafogo ele ensina, que o trabalho de longo prazo prevalece. Por mais que o Campeonato Brasileiro do Botafogo possa não terminar como título, por exemplo, mas já é um sinal muito claro. Olha só, se a gente trabalhar, se a gente fizer as coisas certinhas, se a gente administrar muito bem, você não vai ter aqueles ruídos que acontecem no clube e nas administrações como elas ocorrem de fato hoje. Né, que é torcida pautando. A gente está vendo isso no Santos, a gente está vendo isso no Vasco, a gente está vendo isso no Corinthians. São administrações perdidas que não estão sabendo o que estão fazendo, que a torcida está ditando muito. Então eu acho que vale um grande ponto, sim, para o John Textor, novamente, que ele deixou muito bem claro a situação do clube para o torcedor. Olha, a primeira coisa, vamos nos manter na primeira divisão e depois lá na frente a gente vai sonhar com alguma coisa. Mas a última palavra final, a palavra final no caso, quem dá é ele. Não é a torcida, não é o conselho, não é ninguém. É ele. Então esse é o grande benefício que pode vir trazer agora para o futebol brasileiro, que é o seguinte, lógico, não é porque você é dono que você sabe tudo, mas quando está muito mais controlado a direção daquilo está sobre a tutela, né, de alguém que tem conhecimento do mercado, de alguém que tem conhecimento e planejamento de curto, médio e longo prazo, que não cai em discurso populista para ficar agradando o torcedor, que é muito claro nas suas relações, que é cordial com os jogadores, que é cordial com todo mundo que faz parte ali da estrutura, a tendência de sucesso é grande. E é isso que a gente está vendo no Botafogo. É óbvio, o time, por exemplo, ele pode começar a oscilar, sim, mas lembrando, ele já pegou dois dos grandes favoritos. Tá? Depois vai ter uma disputa contra o Grêmio, que agora é o segundo colocado, mas vale lembrar o seguinte que eu já te falei, ele já pegou o Flamengo fora de casa, já pegou o Palmeiras fora de casa, se eu não me engano o Grêmio também é fora de casa. Ele ganhando todos, a volta para o segundo turno é em casa, tá? Então a chance do Botafogo ir melhor ainda no Newton Santos é grande. E aí a gente pode lembrar daquele Campeonato Brasileiro de 2017 do Corinthians, onde o Corinthians ele larga muito bem na primeira fase e ele se dá o luxo de oscilar na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Mas quando ele começa a oscilar, ele já abriu tanto ponto que ninguém consegue mais pegar. Então a gente pode acabar vendo isso no Botafogo, ele pode acabar disparando ao ponto de os outros não conseguirem acompanharem. E vale uma menção honrosa não só ao Luiz Castro, como ele conseguiu entender o time, como ele conseguiu dar uma filosofia. O Botafogo ele é muito claro naquilo que ele faz. Ele é o time que menos leva tempo para poder fazer gol no Campeonato Brasileiro e ele é um dos times que mais finalizam também. E outra, ele tem uma posse de bola de menos 50% no Campeonato Brasileiro. Então ele não precisa ficar tanto com a bola. Ele é eficiente, ele chega no ataque muito rápido e ele abre o placar muito rápido. Ou seja, é aquele controlar sem controlar, digamos assim, né? Controlar com base na sua efetividade. Isso passa muito pelo seu ataque com o comando de Tiquinho Soares. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que foi muito bem no jogo ontem contra o Palmeiras, que parou, que cadenciou, que conseguiu tirar o Zé Rafael da marcação e bater ali no canto do Everton. O Botafogo ele tá nas nuvens, tá? Se continuar nesse ponto, o time pode oscilar? Sim, mas pode oscilar de uma forma que os outros não conseguem mais acompanhar. E aí quando tentarem acompanhar, já abriu uma diferença suficiente para garantir o título brasileiro. Parabéns ao Botafogo, ele ensina que a gente precisa ter paciência, ele ensina que com planejamento a longo prazo você consegue alcançar um sucesso e consegue colher frutos e bater de frente com os gigantes do orçamento que são Palmeiras, Flamengo e no caso o Atlético Mineiro. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo. Você acha que o Botafogo é o principal candidato a ser campeão brasileiro ou não? Quero saber a sua opinião, te inscreve no canal, tamo junto e até a próxima, valeu!